Grey, a rainha que nunca foi rainha. Se tem uma coisa que a monarquia britânica sabe fazer bem, além de colecionar coroas brilhantes e escândalos familiares, é criar histórias trágicas que mais parecem roteiro de filme. Mas algumas são tão absurdas que nem Hollywood conseguiria inventar. Agora, imagina você ser coroada rainha e antes mesmo de decorar a primeira regra do protocolo real, descobrir que todo mundo quer te tirar do trono. Essa foi a história da Lady Jane Grey, uma adolescente que não pediu para ser rainha, não teve tempo de governar e no final pagou com a própria vida por um golpe que nem foi ideia dela. Mas será que ela foi mesmo rainha? Se você já ouviu falar dela, provavelmente conhece o título Rainha dos 9 Dias. Só que esse número tá errado. E no final das contas, Jane Grey nem aparece como rainha legítima. Na verdade, o que eu acredito é que ela só foi uma vítima descartável do jogo político inglês. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na história da rainha que nunca foi, Lady Jane Grey. Então prepara o café ou chá bem britânico e bora entender como uma adolescente virou peça de um golpe que terminou em tragédia. Se tem uma coisa que a história prova e os meus vídeos também, é que nascer em uma família nobre nem sempre é um presente. Às vezes é uma sentença de morte. E Lady Jane Grey que o diga. Ela não queria ser rainha, nunca quis. Mas o que Jane queria não importava muito, porque ela nasceu em um mundo onde o jogo de poder era decidido por nobres ambiciosos, que tratavam seus próprios filhos como peças descartáveis no grande tabuleiro da monarquia. Agora, imagine o seguinte, você é uma adolescente tranquila, apaixonada por livros, vivendo sua vida em paz, quando do nada chegam os figurões da corte e anunciam: parabéns, você vai ser rainha da Inglaterra. E sua reação é tipo, oi, como é que é? E antes que você possa entender o que está acontecendo, já estão te vestindo com trajes reais, te colocando dentro da Torre de Londres e, claro, te avisando que se der errado, sua cabeça pode acabar separada do corpo. Parece um pesadelo? Pois foi exatamente o que aconteceu com a Jane Grey. Mas, antes da gente falar sobre como ela foi empurrada para o pior emprego da Inglaterra, vamos entender quem ela era e por que de todas as pessoas escolheram justamente ela para ser rainha. Lembrando que como eu tô fazendo a saga de biografia sobre os Tudors, ela vai ter um vídeo bem longo sobre sua história completa. Aqui é só uma pincelada. A Jane Grey nasceu em 1537 em uma família nobre extremamente bem conectada com a realeza. Seu pai, o Henry Grey, Duque de Suffolk, e sua mãe, Frances Brandon, estavam entre os círculos mais influentes do reino. A Frances Brandon era filha da Maria Tudor, a irmã mais nova do Henrique VIII. Ou seja, a Jane Grey era neta da irmã do rei. Vou colocar aqui a árvore genealógica dela. Agora, isso significava que ela tinha sangue real, mas não era uma herdeira imediata ao trono. Imagina que a linha de sucessão era uma fila VIP para um show lotado. Na frente, Maria Tudor e Elizabeth Tudor. Jane estava bem pro fim da fila. Quer saber a ironia de tudo isso? A Jane nunca nem quis chegar perto do trono. Enquanto outras meninas da nobreza sonhavam com vestidos luxuosos e festas na corte, a Jane Grey só queria ficar na tela, estudando. Ela era muito intelectual, apaixonada por filosofia, teologia e literatura clássica. Enquanto algumas princesas da época estavam ocupadas aprendendo etiqueta e dança, a Jane provavelmente estava num canto da biblioteca lendo Platão e se perguntando por que o mundo era tão cruel. Mas os pais dela, tinham outros planos. Se existe uma coisa que a nobreza britânica ama, é usar os próprios filhos como peça de xadrez político. Você já sabe disso. E a Jane Grey foi totalmente usada nesse jogo. Seus pais não a viam como uma filha, mas como uma oportunidade. Jane era o bilhete dourado para o poder. Agora um detalhe importante. O Henrique VIII já tinha morrido e o trono estava nas mãos do Eduardo VI, o rei adolescente que não tinha filhos e estava à beira da morte. E aí começa a jogada. O Eduardo era um protestante fervoroso e sua irmã mais velha, Maria Tudor, era católica. Isso significava que se a Maria assumisse o trono, o catolicismo voltaria para a Inglaterra, algo que o Eduardo queria evitar a qualquer custo. Mas Elizabeth, ela não era protestante?
Era. Mas o Eduardo VI não queria uma protestante qualquer. Ele queria uma extremista como ele. Elizabeth não era radical o suficiente para Eduardo. Ele achava que ela era moderada demais e que poderia acabar fazendo concessões para os católicos, o que para ele seria um desastre. Spoiler, ela fez depois que virou rainha. O Eduardinho tinha sido influenciado por reformadores pesados como John Knox e o Hugh Latimer, que defendiam um protestantismo muito mais rígido do que Elizabeth seguiria nos depois. E aí que entra a Jane Grey. Ela era a candidata dos reformadores mais radicais da Inglaterra. Então, para o Eduardo, a Jane era a única escolha que garantiria que o protestantismo sobreviveria na Inglaterra. Agora que a gente sabe por que a Jane Grey foi escolhida, vamos ver como transformaram essa adolescente em rainha da Inglaterra. O grande arquiteto desse golpe foi o John Dudley, Duque de Northumberland. Ele era um dos homens mais poderosos da Inglaterra e controlava praticamente tudo nos últimos anos do Eduardinho. E como ele fez isso para colocar a Jane nesse balaio todo? E para colocar a própria família? Ele casou a Jane Grey com seu filho, Guildford Dudley. Sim, casamento 100% político, não vá considerar que é igual aquela série lá que tem animais. A Jane não queria se casar com Guildford. Relatos dizem que ela achava ele arrogante e insuportável. Mas quem perguntou a opinião dela? Ninguém. Agora pensa no golpe sendo montado. Problema? O plano tinha mais furos do que um queijo suíço. E o pior, há indícios que Northumberland pode ter acelerado a morte do Eduardinho, para garantir que seu plano funcionasse. Quando o Eduardo VI ficou gravemente doente, o Northumberland impediu que os médicos reais o tratassem, chamando curandeiros que não tinham a menor ideia do que estava fazendo. Coincidência? Talvez. Mas muita gente acha que ele queria que o Eduardo morresse logo e no momento exato em que o golpe estava pronto para ser colocado em ação. Agora a gente já entendeu como a Jane foi colocada no jogo político. Vamos falar sobre o documento que deveria garantir o seu trono, mas que na prática não valia nem o papel que foi escrito. Porque assim, isso acontece quando você clica em aceita os termos de uso sem ler nada. O Eduardo VI assinou um testamento que simplesmente não tinha validade jurídica e legal. Sim, ele morrendo, cercado de conselheiros, inclusive o Northumberland, escreveu um documento chamado Device of Succession, declarando que sua prima Jane Grey deveria herdar o trono. Aí agora você pode estar pensando, mas se ele era o rei, por que a vontade dele não devia valer de forma automática? Excelente pergunta, meu caro Watson. Mas a resposta é um grande e sonoro não. Porque na monarquia britânica o rei não governa sozinho. Aí que entra a parte crucial da história. O parlamento nunca aprovou aquele testamento que versava sobre a sucessão da Jane. E isso foi um problema gigante, né? Porque, imagina, o rei da Inglaterra sem o parlamento mudar a linha de sucessão. É a mesma coisa que um presidente decidindo mudar a Constituição do nada, sem aprovação do Congresso. Não funciona, né? Pelo menos teoricamente. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o testamento do Eduardo VI. Explicação rápida do problema. O testamento do Henrique VIII ainda estava valendo. Ele dizia que se o Eduardo morresse sem herdeiros, a Maria Tudor, que é a filha do primeiro casamento com a Catarina, deveria assumir o trono. Para o Eduardo mudar essa regra, o parlamento precisava aprovar. Mas ele morreu antes que o parlamento sequer discutisse a sucessão. Ou seja, quando o Eduardo morreu em 6 de julho de 1553, legalmente falando, a Maria Tudor já era rainha. E ninguém podia mudar isso sem um ato novo do parlamento. Agora a pergunta que fica é, o Northumberland e os nobres protestantes sabiam? Claro que sabiam. Eles só se fingiram de João sem braça. Eles acharam que se agissem rápido o suficiente, a Maria não teria tempo de reagir. Mas aí eles cometeram um erro fatal. O Northumberland sabia que precisava agir rápido. Então o plano era proclamar a Jane rainha, prender a Maria Tudor e resolver tudo antes que a população pudesse reagir. Até parece que ia dar certo. Eles correram contra o tempo. No dia 6 de julho, o Eduardo VI morre, mas o Northumberland esconde a notícia. Aí, do dia 7 e 9 de julho, o Northumberland começa a pressionar suas tropas
e tenta capturar a Maria. E no dia 10 de julho, a Jane foi proclamada rainha, mas ela não foi coroada. Enfim, de qualquer forma, o Nordland demorou 4 dias para anunciar a morte do Eduardo. E esse tempo foi o suficiente para Maria perceber que tinha acontecido alguma coisa e fugir. Agora, se a Maria fosse daquelas nobres que aceitavam qualquer coisa sem lutar, talvez a Jane tivesse chance. Mas ela era filha da Catarina de Aragão. E se uma coisa que a mãe dela ensinou foi a de nunca desistir sem brigar. Enquanto a Jane estava entrando meio à força no papel da rainha, a Maria Tudor fugiu para o interior da Inglaterra, onde ela tinha aliados leais e começou a se preparar para a guerra. E agora vem a reviravolta. O povo, por mais que gostasse do protestantismo e tivesse aceito, também o Henrique não deixou muita escolha. Estava do lado da Maria. Isso porque, apesar de ser católica, Maria era vista como a herdeira legítima, e realmente ela era. Enquanto a Jane parecia uma usurpadora, colocada no trono por nobres ambiciosos. E a Jane? Ninguém queria lutar por Jane. A essa altura, a Jane já sabia que estava numa posição impossível. Ela estava na Torre de Londres, cercada por um pequeno grupo de aliados, enquanto a Maria marchava com um exército cada vez maior. Aí, no dia 17 de julho, as tropas começaram a mudar de lado para Maria. Aí, no dia 19, o próprio conselho abandonou a Jane, virou a casaca e declarou a Maria como rainha. Pronto, o golpe acabou antes mesmo de começar de verdade. Agora pensa comigo, o que a Jane podia fazer nessa situação? Ela era uma jovem de 16 anos, isolada na torre, sem exército, sem apoio, sem experiência política. Se isso fosse um filme, talvez a Jane tivesse feito um discurso emocionante, inspirado soldados e virado o jogo. Mas isso não era um filme. Ela recebeu a notícia de que o conselho tinha mudado de lado e que a Maria Tudor já estava sendo aclamada como rainha. E aí, ela simplesmente tirou a coroa da cabeça e disse que nunca quis ser rainha. Agora, lembra que no começo eu disse que ela não queria esse trono? Então, esse foi o momento que ela finalmente conseguiu dizer isso em voz alta. Mas já era tarde demais. Agora que já entendemos como a Jane perdeu o trono antes de governar, chegamos à parte que todos temiam. O que aconteceu com ela depois da vitória da Maria? Porque uma coisa é certa, ser um monarca deposto na Inglaterra raramente termina bem. Enfim, depois que a Maria assumiu o trono, a jovem Jane Grey foi de rainha prisioneira na Torre de Londres mais rápido que uma fofoca se espalha no TikTok. E se você acha que a Maria imediatamente mandou cortar a cabeça da garota, calma lá. A história teve algumas reviravoltas antes do machado cair. Nos primeiros dias após ser deposta, a Jane provavelmente ainda estava tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer com a sua vida. Ela foi forçada a ser rainha, depois foi traída pelo próprio conselho e agora estava lá, prisioneira na torre, sem saber o que ia acontecer. E aí a Maria Tudor tinha um dilema. Ela pensou com os botões dela. O que eu vou fazer com a Jane? Liberar e fingir que nada aconteceu? Risco alto. Sempre teria alguém pronto para usar o nome dela em uma nova conspiração. Mantê-la prisioneira para sempre dá trabalho e ocupa espaço na torre, ou executá-la imediatamente. Parece uma decisão extrema demais. Jane tinha só 16 anos e claramente foi manipulada. A Maria sabia que a Jane não era a grande vilã da história. Ela só era uma adolescente que caiu no meio de um golpe político sem querer. Então, em vez de decidir o destino na hora, a Maria preferiu deixá-la na torre, meio que modo de espera. Agora, se você acha que a Jane foi jogada numa masmorra úmida e cheia de ratos, tipo um filme medieval, relaxe. Ela não estava exatamente curtindo um spa, mas também não estava acorrentada em um calabouço escuro. Ela ficou numa cela relativamente confortável, com direito a livros, papéis para escrever e tempo para pensar em como sua vida tinha desandado em tempo recorde. E sendo a nerd protestante que era, ela passou esse tempo estudando, rezando e escrevendo sobre sua fé. Aí você pode estar se perguntando, Maria já não era rainha? Por que manter a Jane presa por tanto tempo? Ótima pergunta.
O problema é que, embora Maria tivesse tomado o trono, ela ainda não estava 100% segura do cargo. O apoio ao seu governo ainda estava meio instável, e se tem uma coisa que reis e rainhas odiavam na época era parecer fracos. Então, veio a faísca que fez tudo desmoronar de vez. A rebelião de White. Agora segura essa. A Jane estava lá 6 meses presa, quando em janeiro de 1554, a Maria Tudor anunciou que pretendia se casar com Felipe II da Espanha, um príncipe católico. A Inglaterra surtou. E quando nobres ingleses surtam, sabe o que acontece? Sim, tentativas de golpe. Sir Thomas White organizou uma revolta para impedir o casamento e, por meio dessa confusão, o nome da Jane voltou a ser mencionado como alternativa ao trono, mesmo ela trancada na torre sem saber e sem fazer nada. E adivinha quem apoiou a rebelião? O pai da Jane, Henry Grey. Agora Maria não tinha mais dúvidas. Enquanto a Jane estivesse viva, haveria sempre o risco de que seu nome fosse usado como desculpa para novas revoltas. E a Maria não podia permitir mais uma tentativa de golpe no seu governo recém-formado. E assim, em fevereiro de 1554, infelizmente a Maria assinou a sentença de morte da Jane Grey. Agora imagina a cena. Você tem 16 anos, passou meses presa sem saber seu destino e de repente alguém chega e te avisa que seus dias acabaram. O que você faria? Entraria em pânico? Se desesperaria? Jane não. Relatos dizem que ela aceitou a notícia com calma, sem choro e sem gritaria. Passou seus últimos dias rezando, escrevendo cartas de despedida e até deixou mensagens escondidas em um livro de orações que entregou à filha do carcereiro. Aqui, outro detalhe interessante. A Maria ofereceu a Jane uma saída. Se ela se convertesse ao catolicismo, poderia ser poupada. Mas a Jane era teimosa, orgulhosa, ela era uma Tudor, né? Mesmo sem o sobrenome. E extremamente devota ao protestantismo. Para ela, trair sua fé para salvar a própria vida não era uma opção. E assim ela basicamente assinou sua própria sentença de morte. Aí, no dia 12 de fevereiro de 1554, a Jane foi levada ao cadafalso dentro da Torre de Londres, porque a Maria decidiu que sua execução não seria pública, ao contrário da de seu marido, Guildford Dudley, que foi morto antes na Tower Hill. Agora pense na ironia. O casal que foi forçado a se casar acabou se encontrando de novo na fila da decapitação. O romance da época Tudor era diferenciado. E aqui vem a parte mais trágica da história. Jane, então calma e resignada, foi vendada e se ajoelhou para colocar a cabeça no tronco da execução. Essa foto aqui é bem triste. Só que com os olhos cobertos ela não conseguia encontrar o lugar certo. Em um momento ela gritou: "O que devo fazer? Onde está?" A cena foi tão angustiante que até o próprio carrasco precisou guiá-la até a posição correta. E aí ela disse: "Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Com um único golpe de machado, a Jane Grey, a rainha que nunca foi, encontrou seu fim. E o que aconteceu depois? Seu pai, Henry Grey, foi executado poucos dias depois. Sua mãe, Frances Brandon, por outro lado, teve um final menos trágico. Ela se casou novamente com um homem sem importância política e se reconciliou com a Maria Tudor. Sim, a mesma rainha que mandou matar sua filha permitiu que a Frances vivesse na corte até morrer em 1559. Quem diria que esse seria o final mais sortudo da família Grey? E agora a gente chega à pergunta final. A Jane foi uma mártir da religião ou apenas uma vítima da política? Ela nunca quis ser rainha, a gente sabe disso. Ela foi usada como peça em um golpe e descartada assim que deixou de ser útil. Não teve poder real, não teve apoio e no final pagou com a própria vida por decisões que nem foram dela. Antes de terminar, vamos de polêmica. Se você perguntar a um historiador se a Jane foi realmente rainha, provavelmente você vai ouvir um depende, porque tecnicamente ela foi proclamada rainha. Mas, por outro lado, sua sucessão nunca foi aprovada pelo parlamento e ela não foi coroada. E aqui entra um ponto importante. Para ser rei ou rainha da Inglaterra, não basta ser declarado monarca. É preciso que o parlamento valide sua posição. Então, se a gente for seguir estritamente a legalidade da coisa toda, Jane nunca foi rainha. E é por isso que ela não aparece na lista oficial de monarcas da Inglaterra. E por último, vamos esclarecer um dos maiores mitos da Jane. Quanto tempo ela foi rainha, entre aspas?
Se você já ouviu falar dela, provavelmente foi com o título de Rainha dos 9 Dias. Mas o número tá errado. O Eduardo faleceu no dia 6 de julho e, somente no dia 19 de julho, o Conselho Privado declarou a Maria Tudor como rainha. Então a gente tem 13 dias. Agora, por que 9? Bom, parece que alguém lá no passado decidiu que 9 era um número redondo e pegou. Mas aqui entre nós, seja 9 ou 13, o reinado dela foi tão curto que nem deu tempo de trocar a decoração do palácio. E assim, termina a história de Lady Jane Grey, a jovem que nunca quis ser rainha, mas acabou sendo lembrada como uma das figuras mais trágicas da monarquia britânica. Ela foi vítima de nobres ambiciosos, de um golpe mal planejado e de um jogo de poder que não perdoava ninguém, nem uma garota de 16 anos. Mas a pergunta que fica é: se a Jane tivesse aceitado se converter ao catolicismo, a Maria Tudor teria poupado sua vida? Será que ela teria tido um destino diferente? Ou estava condenada desde o momento que colocaram aquela coroa na cabeça dela? E claro, o grande debate: Jane foi uma rainha legítima ou apenas um peão em um golpe fracassado? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo, te vejo amanhã.